Está começando mais um episódio do podcast Na Chave Certa, o lugar onde você encontra informações, histórias e oportunidades para realizar o sonho da casa própria. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com nossa segunda temporada do podcast Na Chave Certa e nós vamos falar hoje sobre um assunto que é pauta muito grande aí na parte de imobiliário, né? Do setor imobiliário. E nós estamos aqui com um parceiro nosso, que ele vai se apresentar já já. E vai falar um pouco sobre a história, vai falar um pouco sobre essa pauta, que é do financiamento imobiliário. Eu vou também apresentar para vocês mais dois corretores que estão aqui com a gente, que vai falar sobre a vivência do dia a dia também, sobre essa parte de financiamento, que são dúvidas que gera muito do cliente quando ele vai comprar o seu imóvel. Então, com vocês, o Marcelo, da Habitual Crédito. Ele vai falar um pouco, vai se apresentar. Tá bom, galera? Olá, pessoal. Sou Marcelo Toledo, sou representante da Habitual Crédito, uma empresa especializada na aprovação de financiamento imobiliário. Agradeço a oportunidade, o convite da Renata, pela participação do podcast. E eu vou apresentar para vocês também os dois corretores que estão aqui conosco. Silvio e Cris, fala um pouquinho aí, dá um oi para a galera. Por favor. Olá, meu nome é Cristine, faço parte do time de vendas da NF e hoje a gente vai falar sobre esse tema super importante que é o financiamento bancário. Oi, gente, sou o Silvio, também da NF, Negócios Imobiliários. Vamos tentar tirar esse medo de vocês, né? Tirar essas dúvidas, trazer esse assunto para uma parte mais simplificada para trazer essa conexão também, né, da credibilidade de todos esses setores com vocês, tá bom? É isso aí, gente. Então, aqui nós estamos com o pessoal da nossa equipe, da NF, que é o Silvio e a Cris, e estamos com o Marcelo, que vai falar um pouco sobre essa parte de financiamento, que para alguns tem pânico, né? As pessoas têm pânico. Ai, não consigo comprar. Então, a gente vai saber um pouco a vivência, né? Do dia a dia ali, do corretor com o cliente, e os processos que o Marcelo também faz lá com a equipe dele. E eu tenho já vamos iniciar aqui com as perguntas para o Marcelo, né? Marcelo, comprar um imóvel hoje é realmente mais fácil do que as pessoas imaginam? Sim, sim. Hoje em dia, os critérios de análise dos bancos estão muito mais flexíveis, existindo a possibilidade de conseguir aprovação com índice maior do que antes. Então, eu creio que o cenário hoje é muito positivo para que os clientes possam buscar o financiamento e realizar o sonho aí da casa, o sonho da compra da casa própria. Que é uma questão muito assim que pega muito na questão na compra do imóvel, né? O pessoal fica muito travado ali, muitas pessoas nem sabem também o que fazer, os processos. Infelizmente, ainda não, a gente percebe no dia a dia que as pessoas não têm o conhecimento mínimo. E a falta desse conhecimento mínimo é que impede eles de comprar. Algumas das vezes não é nem uma falta de poder aquisitivo, é a falta do conhecimento que traz essa segurança para que ele consiga comprar um imóvel. É isso aí. E você, Silvio, hoje você acha na sua vivência com os seus clientes, você acha que é fácil, como as pessoas imaginam, comprar um imóvel? Então, é um pouco complexo porque engloba várias situações, mas a principal é realmente a confiança. Como existe muitas situações de pessoas, né, não muito honestas, em vários ramos, principalmente nesse, as pessoas ficam com medo de pegar aquele dinheiro da vida inteira e colocar de uma certa maneira no sonho da família, né? Sim. Porque na verdade a nossa posição é uma posição, né, Cris, uma posição bem diferenciada. A gente não pode vender um pesadelo, tem que vender um sonho. Exatamente. Então, nessa situação que eu posso te responder é que muitas pessoas podem sair do aluguel, elas têm a possibilidade de se organizarem financeiramente para poder comprar o primeiro imóvel, mas o medo ainda é uma situação que prende muito. Né? Então, é por isso que o Na Chave Certa vai trazer vários temas para a gente tirar esse medo de vocês aí. A gente vai desmistificar, né, que fala, Isso aí. toda essa parte da compra do imóvel. Vamos trazer também clientes que compraram com a gente, histórias reais de pessoas reais, que isso é importante, né? E você, Cris,
Fala um pouco, o que você acha? Você acha que é fácil comprar um imóvel? É isso que a gente vem trazer aqui, né? Essa facilidade, né? A gente é especialista nisso, em mostrar que a pessoa consegue comprar. Esse é o nosso trabalho. Às vezes a pessoa acha que não consegue, não tem toda a entrada. A gente tem que fazer a mágica acontecer, né? Se for possível, minimamente possível, vai acontecer. Na NF, ela vai comprar o imóvel dela. Com certeza, Isso aí. vai comprar. E Marcelo, outra pergunta. Qual é o maior mito sobre financiamento, na sua opinião? O que eu percebo no dia a dia, acho que a maior dificuldade ou mito é que as pessoas acham que nunca vão terminar de pagar o imóvel. Ou que o aluguel é melhor do que pagar o próprio imóvel. Então, eu acho que essa falta de informação ainda que cria esse mito que acaba sendo, eu falo, como uma crença limitante. Exatamente. Né? Que as pessoas preferem pagar o aluguel do que passar Do que pelo financiamento. e mesmo você mostrando para ela que o valor que ela paga de um financiamento é o valor ali o valor que ela paga de um aluguel é um valor que ela poderia pagar de parcela, mesmo assim tem aquele medo, aquela insegurança. Não, eu vou ficar no aluguel porque é muito confortável, né? Isso mesmo. É muito confortável. Ou às vezes eu brinco que surge algum parente, né, que fala, poxa, você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel para o banco. Não, exatamente. A pessoa pode fazer a amortização, ela pode pagar isso muito antes, pagando um juros muito menor. E qual é o maior medo que você percebe nos clientes? É a perda do investimento feito. Muitos não têm o conhecimento de que eles podem até mesmo comercializar o imóvel que eles compraram financiado. E eles ficam com muito receio de pagar por 30 anos, 40 anos o imóvel e com receio de, nesse intervalo de tempo, não conseguir cumprir com o contrato e vir a perder. Sim. Né? Mas a gente sempre procura, no nosso atendimento, deixar claro que nenhum investimento que ele faz em imóvel, ele perde. Ele só precisa estar devidamente orientado para que ele consiga finalizar aí. Isso aí, é bem a importante, compra do né? A orientação é muito importante. Isso. Muita gente acha que comprar sozinho é muito mais fácil. Não, mas você tem que ter orientação de um corretor, porque o corretor vai te direcionar, ele está preparado para isso. Exatamente. Né? E também tem muita questão que nem o Silvio falou, muita questão dos golpes. A pessoa não Os falsos né? profissionais, Os falsos né? profissionais. Exato, Então, tem que conhecer a imobiliária, tem que conhecer o corretor, tem que acompanhar, isso é muito importante. Sim. E esses mesmos medos aparecem quando o cliente procura a imobiliária? O que você acha, Silvio? Então, acredito que esse medo, Renata, ele já é um medo que ele vem já formado de longa data. As pessoas, elas têm esse pensamento de pagar um aluguel ou tentar comprar. Outros influencers falam bastante, né? Vão até citar aí outros influencers que também falam bastante da questão do comprar ou do locar. Eu, particularmente, acredito que existe um estágio onde a pessoa possa definir entre comprar ou não. O que nós temos lá na imobiliária, o nosso nicho, né, o nosso carro-chefe, são realmente os primeiros imóveis, a pessoa que está trocando pelo segundo. Então, a gente ainda está entrando naquela pessoa que está realizando aquele sonho. Precisa ter o primeiro. Isso é uma regra. O primeiro você tem que ter. E ela já vem justamente como eu havia falado, com aquele medo de perder aquele dinheirinho sofrido do fundo de garantia, da entrada, fazer uma parcela que talvez não vai caber no bolso dela e ela pode ter algum problema futuro. E muitas vezes esses problemas, eles já vêm por de uma cultura, do que a pessoa procura, do que ela escuta, ou quando passa na mão de maus profissionais, né? Pessoas que não estão fazendo o trabalho de uma maneira correta e deixa esses clientes com uma angústia. E essa angústia é tudo aquilo, né? Tudo que não é respondido te dá a possibilidade de você imaginar o que você quer. Sim. E na maioria das vezes você imagina que vai perder, que não vai dar certo. Por isso que um bom profissional para te acompanhar do começo até o fim, em todas as etapas, para te dar aquela segurança é muito importante. Porque no final das contas, dando certo, por causa da sua iniciativa que está comprando e ajuda de um profissional competente, você vai realizar um grande sonho, que é conseguir comprar a sua casa própria, né? Exatamente. É isso aí. E você, Cris, você acha que esses medos dos clientes que você já teve, você acha que esses medos existem? Sempre existe, mas a gente tem que mudar esse medo para mostrar que a pessoa pode comprar, né? Ela tem que saber que ela consegue, como ela consegue, caminhar junto com ela, mostrar, né, que aquilo vai estar dentro da renda dela,
aquilo é totalmente possível, né? E é o que o Silvio falou, tá com ela do começo até o fim, né? Segurança, É, né? esse é o Passa principal. segurança para o cliente. Porque se tem locais que começam o atendimento com o cliente e depois mostrou o imóvel, fechou a venda e deixa o cliente, não responde ou então demora para responder, não tem uma sequência ali, né, no atendimento com o cliente. E isso é muito importante e é o que a gente preza muito lá na NF. A gente trabalha em prol de cuidar do cliente, não é somente a venda. A venda vai acontecer, mas a gente cuida muito do cliente, dá ideias, a gente não está ali só para poder colocar o dinheiro no bolso e pronto. Não, a gente está cuidando, a gente está zelando, a gente escuta histórias e são histórias lindas e isso faz com que nós nós fôssemos diferentes, nós somos diferentes, na verdade, né? Então, a NF trabalha assim. E, Marcelo, mais perguntas que... Vamos Aqui lá. as perguntas, né? Muitas pessoal? dúvidas, muitas dúvidas. Precisa de entrada para comprar um imóvel? Sim. O banco ele trabalha com um financiamento de até 80% do valor de venda do imóvel, forçando o cliente a ter em recursos ou recursos mais FGTS 20% do valor. Sim. Posso usar o FGTS? Sim, pode usar, sim. É uma pergunta que a gente Muito tem. comum, né? O FGTS pode ser usado pelo trabalhador, né? Bastando ter 36 meses de registro em carteira para poder fazer o uso, e não pode ter nenhum outro imóvel no nome, caso contrário, fica bloqueado o saldo, ele não vai poder utilizar. Ótimo. Quem é autônomo consegue financiar? Sim, consegue sim. Basicamente, o que acaba fazendo a aprovação do autônomo é a comprovação de renda dele, Renata. Então, o autônomo que faz a declaração do imposto de renda, que faz a validação da renda dele de uma forma legal, ele consegue a aprovação sim. Nome limpo é suficiente para aprovação? Não somente o nome limpo, né? Então, dentro de uma avaliação de crédito, existem diversos fatores que são observados pelo banco. Nome limpo, o rating, né? E algo que a gente verifica no dia a dia que pesa muito, comprometimento de renda. Então, você aí que utiliza muito o cartão de crédito, né? Que tem, às vezes, um empréstimo e esqueceu que já está pagando no consignado, não lembra mais, ele pode ser uma pedra ali no calçado e gerar reprova, mesmo tendo o nome limpo. Algum de vocês aqui qual foi a maior dificuldade aí de algum cliente entre essas 3 perguntas, dessas 4 perguntas, né, que eu fiz? Todas essas e mais algumas. Todas essas e mais algumas. Mas te respondendo, Renata, essa do comprometimento do crédito, eu acho que ela é uma das principais, né? Já temos até alguns clientes que estamos em processo que tomar cuidado para não comprometer o cartão, nem antes, nem durante a fase, justamente Exatamente. porque quando o banco for fazer essa análise um pouco mais técnica, né, que até dá usado do Marcelo poder responder, que for levantar aquela porcentagem, se você tiver um comprometimento de crédito um pouco alto, talvez o valor liberado pelo banco até mesmo vai ser comprometido. Então, vai comprar o seu imóvel, se programe. Não basta ter a Exatamente. entrada, não basta querer ter uma parcela, ter um saldo a se financiar, mas tenta ter ali uma vida naquele meio período da aquisição do seu imóvel, onde você vai conseguir estar bem tranquila para poder ter uma avaliação de crédito bem legal, porque essa é uma das que pesa mais. Deixa pessoal para tirar o carro depois que comprar o Depois. imóvel. Exato. Deixa para comprar o carro depois que for comprar o seu imóvel. Gasta o cartão depois. E você, Cris? É isso aí, é mais fácil, eu falo para os clientes que é mais fácil você comprar, muito mais fácil você comprar um carro do que você comprar um imóvel. Exatamente. Então, nesse momento de comprar o imóvel, é pensar só no imóvel. Também, tendo algum comprometimento, às vezes aparece. A gente também vai acompanhar, vai tirar esse comprometimento. Às vezes a gente vai aguardar, né? a gente trabalha o cliente para ele fazer a Exatamente. compra dele. Às vezes não tá tudo... O cenário não está totalmente favorecido nesse momento, não declarou o imposto de renda. A gente vai acompanhar nessa parte também. Nós temos o pessoal que
que ajuda a fazer o imposto de renda, deu algum comprometimento, a gente vai ver exatamente o que deu esse comprometimento e como pode resolver. Isso é o mais importante. Exatamente. E Marcelo, quanto tempo demora um financiamento? O prazo médio hoje em dia tem levado de 30 dias, de 30 a 40 dias, de acordo com a linha de financiamento. Existem algumas linhas que são subsidiadas pelo governo e essas linhas, de acordo com a faixa de enquadramento da família, né, da renda bruta e o valor do imóvel, pode existir uma fila de espera dessa reserva orçamentária. Sim. Então, a gente acredita aí que dentro de 30 e 40 dias seja um prazo saudável, se não houver qualquer objeção no meio do caminho. Porque às vezes pode acontecer, viu, galera? A gente coloca um prazo, assim, um prazo máximo, né? Justamente por causa dessas coisas que podem acontecer ali no decorrer do caminho da sua compra, do seu financiamento, entendeu? Então, pode ser que tenha uma surpresa. Não é sempre que tem, mas é importante a gente esclarecer isso para vocês. Eu só posso fazer um adendo que essa Sim. surpresa não seria algo ruim, né? Sim. Como existe uma expectativa, igual o Silvio já falou, né? Exatamente. E a Cris, todo mundo quer muito imóvel, mas acaba sendo para o banco um prazo normal, mas o cliente, dentro dessa expectativa de entrega dos 30 dias, começa a ficar inseguro. É onde a gente está sempre próximo, E fica explicando. muito ansioso. Nossa, Exato, eles exato. ficam... Ai, mas deu alguma coisa? Porque até agora nada. Exatamente, e na verdade é essa fila de espera que não é uma que as pessoas acabam. Até tivemos Fica- essa situação de conversar no podcast hoje. As maiores situações, o maior caso de situação onde as pessoas começam a ficar um pouco inseguras é justamente nesse processo de financiamento. Ele tem começo, meio e fim, são algumas etapas a se concluir, e essa não demora, mas essa espera é uma espera totalmente dentro do procedimento, é uma espera bancária, é uma espera de documentação, Espera legal. uma espera legal, né? E é onde o cliente começa a aparecer aquelas pulguinhas atrás da orelha. Será que deu certo? Será que vão desistir? Às Será vezes- que deu errado? Silvio, E é onde começa a gerar os às problemas. vezes vem aquele cunhado, eu acho que você caiu no Sempre golpe. tem. É, Nossa. Sempre vem um cunhado que Sempre fala, Tá olha, tem. demorando? eu O meu acho- foi rápido. Vai dar errado, hein? Vai dar errado. Nossa, liga lá pra eles, fica no pé, porque senão Exatamente. vão sumir. Com a NF não vai dar errado, não. Não vai, Isso gente, aí. com a NF não vai dar E errado, cada não. processo é único, né? Exatamente. Pode ter... Cada etapa pode... Por exemplo, um vai sacar FGTS, já vai ser um pouquinho mais... Não é porque o do seu cunhado saiu em 45 dias que o seu vai sair em 45 dias. Exatamente. Sim, é Exatamente. verdade. Um vai ter um saque de FGTS, outro não vai, outro vai ter uma Existem N verbação. fatores, né, que estão envolvidos, né? Tem as empresas de engenharia, às vezes pode pedir algo complementar para o próprio cliente ou para o corretor, né, na proposta. Então, eu acho que parametrizar por alguém, falar, olha, meu vizinho, meu amigo, não é uma base legal. É isso aí. Até mesmo são situações diferentes. Né? Exatamente, exatamente. E uma outra pergunta, vale a pena fazer uma simulação antes de escolher o imóvel? Sim, a questão da simulação eu acho é um ponto muito importante, porque a simulação não é só uma simulação para enquadramento de parcela. Ali a gente identifica o perfil do cliente. Então a gente vê o perfil, a gente consegue verificar o enquadramento para a taxa de juros e qual realmente é o imóvel que vai caber no bolso dele. Todo mundo muitas vezes tem uma expectativa para querer comprar um imóvel, Renata, e não cabe no bolso. E a Exatamente. simulação vai equalizar essas informações e vai trazer qual é. E eu acho que a partir daí, tanto para a pessoa, para o interessado começar a enxergar o que é melhor para ele, serve também como base para o corretor encontrar Sim. o produto adequado. O que É você muito acha, importante. Silvio? É, É Primordial, importante né? fazer... é extremamente importante, até porque é a conexão. Na maioria das vezes, principalmente acontece com a gente da NF, quando é feita uma simulação, esse cliente ele vem até a imobiliária e ele conhece nosso gerente, ele conhece nossos funcionários, nossa estrutura, ele passa ali por algumas perguntas e ele sai totalmente livre de alguma dúvida. Então, quando ele chega na casa dele para poder pensar referente qual é o imóvel que ele vai procurar, independente que ele tenha gostado de um ou não, porque plataforma, né, o nosso portfólio da NF tem mais de 800 imóveis, então sempre o próximo vai ser um muito legal.
Porém, ele tendo a possibilidade de entender como funciona, às vezes até conseguindo uma prévia de uma liberação, ele já sabe que o mais difícil ele conseguiu. É só encontrar o lar perfeito para ele. E essa conexão também é muito importante, porque ele sai conhecendo, ele sai sabendo que é alguma coisa sólida, conversa com as pessoas. A venda não é um imóvel pessoas, é pessoas vendendo para pessoas. Então, ele tem essa conexão e ele sai ali mais aliviado, quebrando algumas dúvidas. Quando chegar alguém para poder falar alguma coisa, ele já tá um pouco mais blindado ali, que ele já teve ali uma consultoria muitas vezes, ou algumas explicações, e tirou as dúvidas, porque a dúvida sempre aparece, mas a conexão faz ele ficar confiante. Até porque a questão também da simulação, ela é primordial para poder saber a questão da condição de compra da pessoa, porque até mesmo nem ela sabe, porque muitos clientes aparecem assim, por exemplo, quero comprar gostei do sobrado de 600 mil. Aí você vai fazer a simulação para ele, mas ele não tem a condição para 600 mil. Acontece bastante. Só que ele não sabe que não tem, né? Então, a simulação, e isso daí, como nós, né, aprendemos que a condição de compra tem que ser primeiro. Você tem que trazer o cliente para atendê-lo, não é ser um demonstrador de imóveis, né? Você tem que atender ele de verdade. E ele vai sentir a segurança em você, né, nesse atendimento. Exato. Então, a simulação, tem muita gente que fala, não, eu quero ver primeiro o imóvel. Mas a simulação, ela é importante justamente para te preparar, né? Para saber se aquele imóvel que você gostou muito vai caber no seu bolso. Ou se não couber, nós vamos te direcionar para o imóvel que vai ser legal para você, que vai caber para você, para sua família. Então, a simulação, ela é primordial no atendimento hoje. E o que você acha, Cris? Fala pra gente uma experiência sua. A simulação, além da simulação, a aprovação é importante. Muitos clientes também já fizeram uma simulação, eles entram lá no site do banco e faz a simulação. Só que muitas vezes eles não têm a expertise de fazer o enquadramento certo. Então, às vezes, eles já vêm com uma simulação e a gente vê que eles conseguem além do que aquela simulação que eles fizeram. O importante é fazer com quem sabe fazer o enquadramento também do cliente, certo? Sabe raciocinar a condição do cliente. Não é só uma simulação. E nós trabalhamos também muito fazendo a aprovação, porque numa aprovação você não precisa comprar o imóvel naquele momento, você tem 6 meses para você fazer a busca do seu imóvel e ele tá aprovado naquele valor. Então, o que acontece? Isso daí ajuda a gente na negociação. Exatamente. Porque a gente sabe até onde o cliente realmente pode chegar. Então, um imóvel ajuda a gente ir com força numa proposta, porque a gente sabe exatamente, então a gente não vai perder um negócio por causa de 30 mil, de 20 mil, porque a gente sabe exatamente o limite daquele cliente. É isso aí, gente. Na procura, né? Vivendo e aprendendo, viu? Aqui no podcast Na Chave Certa, vocês vão viver e aprender de histórias reais, pessoas reais. Vamos trazer os temas que são mais importantes nessa área. Vamos trazer convidados também para explicar um pouco da vivência, né? Porque não é somente comprar um imóvel. Tem muito mais coisa por trás, né? E agora eu vou fazer agora vamos imaginar que você está, Marcelo, que você está assistindo uma pessoa que decidiu comprar um imóvel este ano. Qual que é o primeiro passo? A pessoa que tem a intenção de investir, né? Para o pessoal que está assistindo, que não comprou o imóvel ainda. Qual que é o primeiro passo? A gente acabou de falar da simulação, que é o enquadramento, né? Mas é sempre se preparar financeiramente como né? O próprio Silvio comentou, evitando os endividamentos. E um conselho que eu também dou nunca compartilhar nessa questão do endividamento o cartão de crédito com alguém. Eu não sei se vocês já passaram por isso, vocês já perceberam. Muitas vezes a pessoa tem uma renda, o cartão de crédito é saudável, mas emprestou para outras pessoas. Então, se adeque primeiramente nas suas questões, das suas despesas, né, na sua economia, e não postergue também. Porque eu brinco que a questão da compra do imóvel, quanto mais a pessoa acaba deixando para depois, para evitar o desconforto dos ajustes econômicos, das suas despesas e os planejamentos, o imóvel vai ficar com valor maior. Hoje a gente verifica que o imóvel está tendo uma valorização muito grande. Sim. Então, pensou em comprar um imóvel esse ano? Procure a NF. Isso aí, gente. Procure a NF. Faça a sua adequação financeira
e não postergue, porque pode ser tarde. Colocar até um ponto, me permitir, importante no que o Marcelo falou, galera de casa entender bem que não é o não pagamento do que está no cartão. É o endividamento do cartão. Às vezes seu cartão tá em dia, você emprestou para um tio, para uma tia, para um irmão, para uma irmã, o cartão tá sendo pago em dia, só que o que ele gastou é um valor um pouco alto. Quando for feita essa análise de crédito pelo banco, esse valor vai constar no comprometimento e pode baixar talvez o valor que você consiga de financiamento. Então, por si só, o não pagamento já é ruim, mas estar endividado, estar com muito limite usado também, então tem que se atentar. É isso aí, galera. Os compromissos financeiros. Os compromissos Exatamente. financeiros. É isso que pega. E agora, para os corretores, a pergunta. Depois que o cliente decide comprar, qual a orientação que vocês vão dar para esse cliente antes das visitas? Pode falar vocês. Antes da visita? Isso. Qual a orientação que você vai dar para o cliente antes da visita? Ele decidiu comprar. Qual é o próximo passo? Antes da visita. No caso, tem essa questão da simulação, que a gente falou, né? Também falamos da questão do endividamento. E se preparar, né? Como o Marcelo falou. Você acha que tem algo a mais além disso? Antes de começar as visitas? Não sei. Então, esse é o ponto principal. O pessoal se preparar financeiramente, fazer a simulação... e aí depois parte para as visitas. É isso? É isso aí. Na verdade, E o que você acha, Silvia? Tem esses pontos. Tem aquele cliente que ele, independente da nossa condução, ele prefere visitar um imóvel para depois ele tentar uma aprovação de crédito. Tem aquele cliente que ele gosta de tentar ver o que está acontecendo, tirar umas dúvidas e depois procurar o imóvel. Tem o que some. Estamos esperando, tá? Estamos esperando. Gente, tem o que aquele some muito, né, Cris? Aquele que some também tem bastante. Uma coisa muito importante, como são etapas, se eu fosse ditar uma regra, né? Cada um tem uma maneira de pensar, mas o que eu acho muito legal. Procurou a imobiliária para uma possível aprovação de crédito, uma simulação. E o principal, se conectar com a imobiliária, tirar suas dúvidas. Você vai ter já uma certa certeza que a parte mais difícil já conseguiu, porque imóvel vão aparecer vários. Exatamente. E nesse meio tempo e você procurar um imóvel, muito importante que quando o seu corretor, do seu coração, pedir os documentos, você mande os documentos para nós. Por favor, Mande galera. toda aquela relação de Mande os documentos. documentos. Porque aquele documento que você não mandou, depois de muita cobrança, pode atrapalhar um pouco no seu processo, pode demorar um pouquinho mais. Então, uma vez o seu crédito aprovado ou você sabendo o que está acontecendo, o imóvel já praticamente escolhido. E a gente, com todas as suas documentações, todos os problemas a gente consegue resolver ali na hora. Às vezes uma certidão errada, um documento que vai ter que pedir para retirar outro. Algumas coisas técnicas vão acontecendo. E durante todo o processo, que aí já é um pouco mais técnico da parte do banco, até mesmo jurídico, a gente vai estar orientando vocês que é normal esse tempo, que já está acontecendo, que não é um imóvel de outra pessoa que eu estou te vendendo, tá? Que vai dar tudo certo, mas mande os documentos. É isso aí, Até gente. complementando aqui o que o Silvio falou, e toda essa solicitação de documento não é o Silvio, né? Não é a ANF que está exagerando, são regras do banco. São regras do banco, exatamente, então, para galera. conseguir entregar o que ele quer, que é a aprovação, os corretores seguem as regras, né, as normas, assim como nós, e por isso às vezes acaba sendo um pouquinho exagerado. Eu costumo até brincar, né? E Gente, já a Casa puxando- Bahia pede um RG para um crediário. Você não vai comprar um apartamento, uma casa, vai mandar um RG? É, Manda o documento. Gente, é o básico. Por favor, gente, é o básico. E Nem já é puxando, muita coisa assim, né? e já puxando essa parte de documentos, Marcelo, fala pro pessoal quais são os documentos principais, assim, os documentos que precisam para poder agilizar o processo da compra do imóvel. Os documentos básicos, né, para uma análise de crédito consiste nos documentos de identificação, o RG, CPF ou uma CNH, Anota aí, viu, galera? comprovante Anota aí. comprovante de estado civil, que se trata de uma certidão de nascimento ou de casamento, comprovante de endereço atualizado e a comprovação de renda. A comprovação de renda ela pode ser de acordo com o perfil do comprador. Ela pode ser por olerite, aí onde é necessário apresentar os 3 últimos olerites, mais a carteira profissional. E se for um empresário autônomo, a declaração do imposto de renda com os valores declarados acima da faixa de isenção. Sim. A partir daí, a gente já consegue fazer uma análise de crédito e entregar para o corretor o resultado do banco. É isso aí, viu, gente? Anotem, pega papel e caneta para não deixar nenhum documento faltar. Tenho em mãos, E o tenho em corretor ficar pedindo para vocês. E vamos lá.
Agora pergunta para o corretor. Existe um perfil de imóvel que facilita a aprovação de financiamento ou depende apenas do cliente? O que vocês acham? Fala você, Cris. Você acha que existe um imóvel que facilita a aprovação do financiamento? O imóvel, para poder ser financiado, ele tem que estar minimamente documentado. Sim. É isso. Eu acho que a questão do perfil do imóvel é a faixa de preço, né? É que a gente verifica, mas o que acaba gerando maior índice de resultado não positivo é o perfil do cliente. Exatamente. Né? Até voltando lá na Também questão da acho que é mais a simulação. questão do cliente do que o imóvel. Né? Normalmente os imóveis já são tratados antes, né? Verificado se é possível ser financiado ou não. E voltando lá na simulação, eu brinco que a simulação é o que separa a razão da emoção. Então a pessoa na emoção quer comprar um imóvel que não cabe. Imóvel de 600 mil. E aí entra aquele papo muito falado. O melhor imóvel para você é aquele que cabe no seu bolso. Exatamente. Entendeu? Principalmente para quem está começando. Exatamente. Né? Então a gente conversou lá fora referente ao começo da vida, o início da vida, né? Exatamente. E as pessoas hoje a gente percebe que tem uma certa resistência de começar nesse imóvel que cabe no bolso. Exatamente. Que vai ser uma gente. alavanca para o próximo. Exatamente. Enxergue como um degrau. Exato. É um degrau, para exatamente. O segundo, para Às outros, vezes até o chegar naquele primeiro modelo, não né? é o que você quer, mas o primeiro é o que vai te levar ao que você quer, Exatamente. entendeu? Então comece ali construindo degrau em degrau e aí você vai chegar no seu imóvel ideal, entendeu? Naquele sonho. Mas tem que iniciar, gente. O pessoal que está comprando aí os primeiros imóveis, pessoas mais novas que acabaram de casar, quero morar em casa, mas hoje a minha condição não dá para uma casa. Então compra um apartamento, fica ali uns 2, 3 anos, o seu apartamento vai valorizar Sai e da depois casa da você sogra, né? sai da casa da sogra, né? Pelo amor de Deus, homem, pelo amor de sai da casa da sogra, compra seu apartamento e depois você vai para sua casa. É sempre assim, gente, tem que iniciar. Tudo né? tem um começo. Exatamente. Tudo tem um começo, é Entra isso naquela aí. questão, até voltando um pouco, só para poder pegar o gancho da simulação, você vai para casa, às vezes conversar com seu pai, com sua mãe, seu esposo, sua esposa, e já com uma simulação em mente, você vai conversando que o que você paga de aluguel hoje é a parcela da sua casa. Existem algumas variáveis, você precisa de uma documentação para poder ser acertada, o dinheiro de uma entrada, mas talvez seja um investimento para a família muito inteligente, porque não deixa de ser algo que você está pagando no aluguel, né? É isso aí. Exatamente. Você quer uma casa, mas o apartamento é o que vai te levar para casa. Exatamente. Né? Exatamente. Se a gente fizer uma conta bem rápida, geralmente o valor de um apartamento é metade da casa. Exatamente. Então, você tendo o apartamento, você já tá na metade do caminho. E se gostar do apartamento, aí muda para um maior, uma sacada gourmet, e aí você pode infinitamente escalar essa situação, mas para tudo precisa do primeiro. É isso aí, gente. Agora, outra pergunta para o Marcelo. Quais erros o cliente deve evitar enquanto está passando pela análise de crédito? Enquanto ele está ali, já pegou os documentos, já mandou para você, já está rodando a análise, o que é que ele não pode fazer? Quais são os erros que ele não pode cometer? Ele tem que evitar o endividamento, como a gente já falou anteriormente, né, ou o comprometimento de renda, que a gente trata como prematuro. Porque nesse período da fase da análise de crédito, corre o risco de ter uma alteração no score dele e vir a reprovar. Então, até mesmo em condições de cartas de créditos aprovadas, como a Cris explicou, que ela tem uma validade de 6 meses. Sim. Porém, se surgir uma restrição no nome do cliente, nesse período, o cliente não conseguirá emitir o contrato. Tem que se manter empregado. Tem que se manter empregado. Exato. Então, basicamente, ele tem que manter as condições que ele deu início na avaliação. Entendi. Permanecendo é isso aí. dessa forma, não terá surpresa. Então, galera, vamos manter aí o nome limpo, que é o principal, né? Trabalhando a renda, que é principal a renda, e a questão dos comprometimentos, né? Exato. Que isso daí, durante o processo aí, pode complicar na sua aprovação. Exato. Até um ponto falando do comprometimento, né, e algo que a gente já vivenciou na questão das despesas, né? Já aconteceu de clientes que estavam em processo do andamento da proposta, aguardando a emissão do contrato, tudo certo.
fecharam o planejado, compraram televisão. Eita, meu Deus. E, infelizmente, isso veio a segurar toda a proposta. Eles tiveram que desfazer a negociação com os móveis, com os planejados, para poder manter a aprovação do banco. Meu Então, Deus. cautela. Aprovou, aguarda o contrato. Gente, Pode fazer o que quiser. aguarda, porque vai chegar o momento de vocês conseguirem ir lá, Exato. fazer a cozinha, fazer a casa completa, até a questão do carro. Por isso que eu falei a questão do carro, porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa vai comprar o imóvel, ela colocou o carro dela no negócio, deu como par de pagamento e ficou sem carro. Então, assim, já foi ali, já deu o carro e já foi lá e financiou. Então, isso daí também compromete a renda. Sim, Então, isso daí vai fazer com que você não seja aprovado, não Ou consiga não seu seja crédito. aprovado o valor total que a que gente gostaria, precisa. exato. Não é consiga, verdade. não consiga o crédito. Exatamente, uma coisa importante a ser Diminui o pontuado seu também crédito. é que esse não cuidado nessa parte, no decorrer do processo, pode implicar num distrato. Né? Pode implicar em uma interrupção do contrato, não de uma maneira externa, mas de um problema interno que foi o não cuidar do nome, o não cuidar do endividamento, e pode gerar algum problema no contrato. Né? Então, é uma parte muito importante. Enquanto tiver em todo esse processo, vocês já conseguiram ver que existe o antes, o durante e vai ter o depois. Então, tem que levar com muita responsabilidade. Até finalizar tudo, o processo, mantém ali, né, a calma, vai tranquilo, trabalha e só vai seguindo. Depois que aprovou, e até também tem a questão da assinatura também, né? Sim. Também tem essa questão, porque às vezes tem pessoas que precisam fazer um empréstimo para compor ali, como parte de pagamento da entrada, por exemplo, e ela vai fazer o empréstimo no meio do processo, além de não conseguir a aprovação, por causa que vai ter o comprometimento, isso daí vai implicar muito, a pessoa vai ficar frustrada, porque tem a frustração de não conseguir. Então, espera esse período, assinou no banco, né? Depois você pode fazer essa compra, esse financiamento, não é isso, Marcelo? Isso, Fala um pouco. exatamente. É muito comum as pessoas precisarem se capitalizar através de algum empréstimo pessoal para compor o valor de entrada ou até mesmo para pagar a documentação. E nós sempre orientamos, só faça isso depois do contrato assinado, porque a gente vai ter 100% de certeza de que não irá gerar um impacto. Sim. Né? Assim como ocorreu, eu mencionei das pessoas que compraram os móveis, qualquer atitude, às vezes por um impulso, tentando antecipar para deixar tudo mais rápido, pode vir a prejudicar todo o andamento da proposta. Assim. É isso É mesmo, isso aí. galera. Preste atenção. Então, vamos à outra pergunta. Quais erros o cliente deve evitar? Não, essa aqui a gente já fez. Qual a principal dica que vocês dariam para quem quer comprar um imóvel ainda este ano? Você, Silvio, qual dica que você daria? A primeira de todas, Isso. a partir do momento que você, ou pela internet, por algum anúncio, localizar algo que te chama atenção, vai conhecer a imobiliária e o corretor que vai te atender. Por que eu digo isso? Porque é o princípio de você evitar um problema futuro. Hoje, já conversamos no começo do podcast, né, que existe algumas situações complicadas, são vários profissionais, cada um atendendo de uma maneira. A partir do momento que você consegue estipular essa conexão com a imobiliária e com o corretor, que vai te prestar esse trabalho, esse serviço, né, esse acompanhamento para você buscar algo tão grandioso que é o seu sonho, que é um imóvel, você já começa a, de primeiro, deixar cair por terra uma coisa muito importante, que é o medo de ser uma coisa que não existe, um golpe, alguma coisa ilícita, né? Vamos dizer assim. E é o primeiro ponto, porque existem vários anúncios milagrosos de R$500 a parcela sem entrada. Existem aqueles que são diferenciados todos. Então, o primeiro ponto gostou de um imóvel? Identifica a imobiliária que ele está, vai conhecer a imobiliária e conversar com o corretor. Exatamente. Para começar, a partir daquele momento, tirar todas as dúvidas. Esse é o primeiro ponto. Então. E você, Cris? É isso aí. A confiança é uma etapa importante da compra. Parar de gastar, focar no imóvel.
E algumas vezes também a pessoa pensa que também é 20%, mas assim, a gente tem algumas soluções, né? A gente ajuda, às vezes falta um pouquinho e a gente... Às vezes ela também tá na busca, tudo compõe um imóvel. É dinheiro, às vezes é um carro, às vezes é FGTS. Tudo isso, às vezes a pessoa acha que não tem toda aquela entrada e ela tem. Às vezes ela acha que não tá preparada, mas dá pra gente mexer em alguns pontos e preparar isso daí pra ela, esse cenário pra fazer a compra. É isso aí, gente. A gente tá aí pra ajudar, né? Estamos Exatamente. aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós temos o nosso Instagram. Estamos sempre postando vídeos, mostrando imóveis. Vocês podem chamar a gente pelo link lá. E é isso. Vamos continuar aqui com o nosso podcast. Vamos indo para a parte final aí. E agora é um bate-papo mais rápido. Isso é para ambos, tá? Para todos vocês. Qual foi a história mais marcante que vocês viveram com um cliente? Eu posso falar como correspondente de uma senhora. Ela era uma mãe solteira, acredito que ela ainda trabalha nessas lojas de varejo, Pão de Açúcar, há muito tempo. E ela sempre acreditou que conseguiria comprar o imóvel. Só que o salário dela não era suficiente para ela conseguir juntar os recursos de entrada. Na época, isso já vai fazer alguns anos, ela se mudou com a filha para um cômodo e banheiro. Ficou ali por 24 meses, que ela conseguiu fazer o cálculo, que a gente falou da programação, pessoa muito humilde, e conseguiu separar esse dinheiro e comprou o imóvel próprio dela. Isso daí foi muito gratificante. Isso foi uma história bem... Foi muito gratificante, porque acho que não é só a questão do valor, né, do dinheiro, Sim. mas a pessoa também tem que acreditar nela, acreditar que ela é capaz. Exatamente. Porque essa experiência que eu tive me mostrou que não basta só se preparar, tem que acreditar. Exatamente. E você, é um empenho Silvio? muito grande, né? Qual foi a história que mais marcou? A gente passa por algumas, né? Cada um o pessoal tem as suas dificuldades, mas se eu for pegar uma marcante mesmo, para até pegar o gancho do Marcelo, que não é só a questão do querer, mas é o que a pessoa faz, né, para poder conseguir, que tá bem longe, né? Eu quero e eu consigo, é muito longe, só querendo fazer por onde. Tive uma cliente que eles tiveram no longo do processo muitas dificuldades para poder desbloquear alguns valores e tiveram que se desfazer de alguns bens para poder compor essa entrada, e num momento bem difícil ali de trabalho, onde ficava sempre, será que é o momento? Não é, mas eu quero, é meu sonho, o que eu posso fazer? E você consegue, não sei se são todas as imobiliárias, mas a gente da NF, a gente acompanha realmente muito de perto. E é impossível não criar uma conexão. A gente conecta, não tem como. E a gente acaba vivendo um pouco ali algumas frustrações, algumas angústias por parte do cliente, de ver a dificuldade. Então, quando você vê um filho saindo de uma escola para ir uma economia, um pai voltando a andar com ônibus, vender o carro porque é em prol de comprar uma casa, a família diminuindo o orçamento, né, para poder se enquadrar dentro de algumas situações. E isso financeiramente. Daí no pessoal, tá pagando aluguel, tá morando na casa de alguém, tá passando mentalmente por alguma situação que já não gosta durante muito tempo e tá querendo sair, procurar alguma coisa, junta-se tudo para ela dar esse primeiro passo. E esse meu cliente, eu posso dizer que ele foi o mais impactante, porque foi demorado todo o processo por algumas coisas pessoais por parte dos próprios clientes, e depois recebeu uma ligação da pessoa muito emotiva, chorando, agradecendo pela oportunidade. E aí pega aquele gancho que eu falei, como demora um pouco, a pessoa às vezes fica muito em dúvida. E eu sempre peguei ali pelo pé e falei, não desiste, vai dar certo. Não fica com medo, já foi, o pior já passou. Ela justamente ligou agradecendo, que foi uma coisa até bacana, justamente obrigado por não ter feito eu desistir, porque eu pensei que seria impossível e agora eu tô na minha casa. Ou estou indo pra minha casa, né? Sim. E pra gente, né, que coloca, é o nosso trabalho, a gente tá trabalhando em prol de poder bater nossos objetivos, nossas metas, mas é muito gratificante saber que a gente tá ajudando um cliente a conquistar algo que é o que todo mundo procura.
né? Eu acho que ganhei disparado. O sonho de todo brasileiro é ter uma casa, é ter um lar, é levar a isso aí, família para alguma gente. coisa melhor e a gente ajudar. Então, sempre é um sentimento diferente com cada um. Todos acabam pegando em algum lugar diferente no coração, mas todos acabam sendo difíceis, porque se fosse fácil, todo mundo já tinha, né? É isso aí, gente. Todo mundo já tinha. E então, galera, agora a gente caminha para o encerramento. E quero já agradecer o Marcelo, da Habitual Crédito, e o corretor Silvio, a corretora Cris, que participou hoje aqui com a gente desse podcast. E quero agradecer você, ouvinte, cliente, futuro cliente, que está aí na telinha. Quero agradecer você por estar conosco nesse primeiro episódio, né? E nós teremos vários outros episódios. Você fica ligado aí junto com a gente vai trazer os clientes e também, vamos né? trazer os clientes. E eu quero agradecer vocês. Muito obrigado, galera, e por estar conosco em mais um podcast na Chave Certa. E vamos para o próximo capítulo. Obrigada. Obrigada.